Olá, bem-vindos à nossa aula de Geografia de hoje. E hoje o nosso tema, uma exploração sustentável, que se encontra em nosso livro Trilhas, módulo 3, capítulo 9, páginas 324 e 325. Na página 324, uma exploração sustentável. Diversas medidas precisam ser tomadas para conter o aumento da devastação e preservar o que ainda resta das formações vegetais nativas do país. Uma das alternativas para esse problema é realizar uma exploração sustentável dos recursos naturais, ou seja, aproveitar os materiais da natureza, gerando trabalho e renda para a população sem causar danos irreversíveis ao meio ambiente. A exploração sustentável busca equilibrar as necessidades econômicas das pessoas que vivem, sobretudo das atividades extrativistas e a preservação da natureza. Em vários lugares do Brasil, a exploração dos recursos naturais, como a extração de seivas e de madeira e a coleta de castanha e frutas regionais, dentre outros produtos, está sendo realizada de maneira sustentável. Então, esse termo, né, uma exploração sustentável ou desenvolvimento sustentável, é um conceito elaborado para quê? Para fazer referência ao meio ambiente e à conservação dos recursos naturais. Então, entende-se por desenvolvimento sustentável ou uma exploração sustentável a capacidade de utilizar os recursos e os bens da natureza sem comprometer a disponibilidade desses elementos para as gerações futuras. Isso significa o que? Adotar um padrão de consumo e de aproveitamento das matérias-primas extraídas diretamente da natureza, de modo a não afetar o futuro da humanidade. Então, aliando aí ao desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental. Então, nós sabemos que existem os recursos naturais não renováveis, ou seja, aqueles que não podem renovar-se naturalmente ou pela intervenção humana, tais como o petróleo, né? Um exemplo, o petróleo e os minérios, e que também existem os recursos naturais renováveis. No entanto, é errôneo pensar que esses últimos, né, sejam inesgotáveis, pois o seu uso indevido ele poderá extinguir a sua disponibilidade na natureza, com exceção dos ventos e da luz solar, que não são diretamente afetados pelas práticas de exploração econômica. Então, dessa maneira, né, é preciso adotar medidas para preservar esses recursos, não tão somente para que eles continuem disponíveis futuramente, mas também para diminuir ou eliminar os impactos ambientais gerados pela exploração predatória. Então, nós vamos ver lá na página 324 ainda, né, nessa outra página, a devastação dos recursos florestais ela também pode ser minimizada pelas práticas de reflorestamento da silvicultura. No reflorestamento gradativo das espécies vegetais nativas retiradas é reposta na natureza por meio do replantio de mudas. Já na silvicultura, consiste em cultivar espécies nativas, evitando a exploração da vegetação natural. Então, nós temos o dever de preservar os recursos naturais. E nós vamos ver na página 325 que para isso, né, foram criadas reservas extrativistas, que foi uma maneira encontrada para realizar a exploração desses recursos da natureza sem dos recursos naturais pelas populações tradicionais sem prejudicar, né, essa natureza. Então vamos lá, na página 325. No Brasil, uma das maneiras encontradas para realizar a exploração sustentável dos recursos naturais pelas populações tradicionais, como os ribeirinhos, foi a criação das reservas extrativistas, as REXs. As áreas das REXs
são demarcadas com o objetivo de proteger as formações vegetais nativas do país e, ao mesmo tempo, permitir às populações locais realizar atividades extrativistas de maneira planejada e rentável, preservando sua cultura e o seu modo de vida tradicional. E atualmente existe no território brasileiro 112 reservas extrativistas e elas estão distribuídas por 21 estados brasileiros. Só para enfatizarmos novamente, então as reservas extrativistas, elas são espaços territoriais protegidos, cujo objetivo é a proteção dos meios de vida e a cultura de populações tradicionais, bem como assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da área. O sustento dessas populações, elas se baseiam, dessas populações ribeirinhas, entre outras também, elas se baseiam no extrativismo e de modo complementar na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. A área das REXs pertence ao domínio do poder público com o uso concedido às populações extrativistas tradicionais. As áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e com o disposto no plano de manejo da unidade, assim como a pesquisa científica, que é permitida e incentivada, desde que autorizada pelo órgão ambiental responsável. Como nós já sabemos, o que são reservas extrativistas e quais são os seus objetivos, vou apresentar a vocês 3 reservas extrativistas. Mas quem tiver curiosidade de conhecer mais, vocês podem estar acessando um site que eu vou colocar no finalzinho desse vídeo. Então, nós temos o primeiro, Reserva Extrativista do Rio Xingu. Essa reserva, ela foi criada em 2018 no município de Altamira, em Belém, no estado do Pará, com uma área de 303 mil hectares e beneficia cerca de 60 famílias que têm na exploração de recursos florestais e pesqueiros, que são suas principais atividades produtivas. E os problemas que afetavam essa área. Nos estudos realizados pelo MMA em 2003, foram identificadas 5 ameaças que colocaram em risco a integridade ambiental e biótica da bacia do Xingu e, portanto, o modo de vida da população ribeirinha, como a extração ilegal de madeira, desmatamento de áreas marginais, mineração e garimpos. O outro também, mineração e garimpo de ouro e montante de Altamira, sobre pesca comercial e ornamental e a construção da usina hidrelétrica Belo Monte. A outra reserva extrativista é a Caú Goiana, que ela está localizada no município de Pitimbu, em Caporã, no estado da Paraíba, e Goiânia, no estado de Pernambuco, estando contido na área extaurina dos rios Goiânia e Megaó, executando uma área em seu interior destinada à carcinicultura, que é o cultivo de crustáceos. Então, os principais problemas e ameaças. Então, primeiro, falta de saneamento básico, empreendimentos de carcinicultura abandonados, limitações nos programas de monitoramento da qualidade da água, desmatamento da bacia, usos incompatíveis do território adjacente e mineração. E o outro, por fim, a reserva extrativista Chico Mendes, que ela está localizada na porção sul do estado do Acre, próxima à fronteira com o Peru e com a Bolívia. A reserva extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e completarmente na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte.
e tem como objetivo básico proteger os meios de vida e a cultura dessas populações tradicionais e, principalmente, assegurar o uso sustentável dos recursos naturais dessa unidade. E os principais problemas que eles estavam enfrentando, e ainda enfrentam também, é o desmatamento e a grilagem de terras. Então é isso, gente. Nós encerramos nossa aula de hoje com esse vídeo sobre reservas extrativistas e eu aguardo vocês para uma próxima aula. Produzir sem degradar, desenvolver sem desmatar. É com essa forma de pensar e agir que os povos e comunidades tradicionais tiram seu sustento diretamente da natureza. Ao mesmo tempo em que extraem produtos para o seu sustento e reprodução sociocultural, essas pessoas conservam e protegem o meio ambiente. Assim, reconhecendo que os recursos naturais são finitos, mas que a utilização de parte deles é necessária, foram criadas as categorias do grupo chamado de Unidades de Conservação de Uso Sustentável. Entre essas unidades, que compatibilizam a proteção da natureza com a exploração sustentável dos recursos naturais pelas populações tradicionais, estão as reservas extrativistas. As reservas extrativistas têm como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.